Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, nossos amados alunos, queridos irmãos do telepresencial. Sempre é um prazer, começar as nossas aulas dizendo isso, é um privilégio poder estar aqui reunido com os irmãos para mais uma aula. Nós estamos estudando epístolas pastorais, lembrando que são as cartas que Paulo escreveu para Timóteo, que inclui a primeira e a segunda carta, a carta que escreveu para Tito e incluímos, por mais que não é necessariamente o mesmo assunto, incluímos também a carta para Filemon, aqui com vias ao estudo dessas cartas, nessa sessão que nós chamamos de epístolas pastorais. Nosso encargo, nosso desafio sempre é caminharmos um capítulo por dia. Hoje não vai ser diferente, hoje nós estamos na nossa 7ª aula, e veremos aqui o capítulo 5 de 1 Timóteo. Nós já vimos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Você percebe que, diferentemente das epístolas paulinas, que Paulo escreve para as igrejas, as epístolas pastorais, elas são bem mais, vamos dizer assim, objetivas, para o assunto da igreja, de como ser igreja, como proceder na igreja. Quando você estuda epístolas paulinas, você percebe, normalmente na primeira sessão da carta, Paulo sempre traz primeiro o querigma, a revelação, a doutrina, e depois Paulo vem para assuntos diários ali da vida da igreja. Mas nas epístolas pastorais você tem pouco, ou você tem menos, dessa parte mais inspirativa. E Paulo é bem objetivo, como tratar as viúvas, quem deve ser o presbítero, quais são os critérios, como deve se proceder na casa de Deus, porque a intenção de Paulo ao escrever as epístolas pastorais é exatamente ensinar Timóteo, ensinar os presbíteros como eles deveriam proceder na casa de Deus, que é o projeto de Deus, a edificação mais importante desse planeta. E aqui no capítulo 5 não vai ser diferente, Você vai ver que Paulo vem também com mais critérios, com mais detalhes, ensinando para Timóteo como ele deve proceder em vários aspectos. Nós podemos chamar essa sessão de a prática da vida da igreja, na vida da igreja, no dia a dia, ali no relacionamento uns com os outros, ao longo dos dias, ao longo do dia, como deve proceder o presbítero, como deve proceder os irmãos. Paulo está aqui, então, com esse alvo de ensinar Timóteo. E é importante você entender que, por um lado, na igreja nós devemos ter padrões divinos, mas, por outro lado, nós temos que lembrar que os irmãos são seres humanos, que nós ainda estamos vivendo nesse mundo. É um mundo caído, um mundo que tem as suas necessidades naturais, Os irmãos têm necessidade de comida, de roupa, têm necessidade dos seus relacionamentos. Então, as instruções de Paulo aqui nesse capítulo, você vai perceber que elas são bem humanas, são bem normais, comuns, mas você vai aprender que quanto mais espiritual você é, mais humano você se torna, mais você entende as pessoas, mais você entende a falha das pessoas, etc. É interessante que quando Jesus estava aqui na terra, você sabe disso, ele era 100% homem. Ele não estava aqui como anjo ou coisa parecida. Então Jesus sabia das necessidades, Jesus sabia ali das dificuldades, que os discípulos tinham por ter esse corpo humano. Então, as instruções que você percebe aqui de Paulo para Timóteo são quase assim simplistas, naturais, mas para você ver, diante do fato que existem tantas pessoas na igreja, é importante Paulo orientar a Timóteo. Obviamente é importante nós, presbíteros, você que é presbítero, também saber que existem vários grupos diferentes de pessoas na igreja. Nessa sessão em particular nós vamos ver, tem os mais velhos, tem os mais novos, tem viúvas, tem presbíteros, tem os diáconos, como nós já vimos, tem as viúvas espertas que querem aproveitar da situação ali da igreja, que querem ganhar dinheiro em cima da igreja, tem presbítero que quer ganhar dinheiro em cima da igreja, ou seja, existe uma soma de grupos, tem senhores, tem escravos, e Paulo então vem para ensinar Timóteo, ou tentar ensinar Timóteo como se deve proceder diante de tamanha variedade de grupos de pessoas que podem fazer parte da igreja.
Vamos lá? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Então olha só, vamos primeiro falar desses dois versículos aqui de 1 Timóteo capítulo 5. O que Paulo está dizendo? Paulo está ensinando Timóteo. Lembra, Timóteo era novo. Ele, no capítulo anterior ele adverte Timóteo, né? Ele fala, ninguém despreze a tua mocidade. Então Timóteo era mais novo e Paulo está ensinando agora a Timóteo como ele deve proceder, como ele deve conversar com os mais velhos. Na igreja nós também temos pessoas mais velhas, sabe? Eu sou pastor há 10 anos, mas tem, né, na igreja inclusive que eu sou pastor, lá tem irmãos mais velhos do que eu, com idade para ser meu pai, com idade até mesmo para ser meu avô. E aí, como que nós vamos, né, lidar com esses irmãos? Paulo diz, não repreendas o homem idoso, mas exorta-o como a pai. Pastor, qual que é a principal característica disso? Respeito. Ninguém, estou falando de pessoas normais, né, de um cristão normal não vai maltratar o seu pai, ele não vai ter gritaria com o pai, ele não vai simplesmente ignorar o pai, mas ele vai considerar a opinião do pai, ele vai respeitar, vai tratar com honra, usando as palavras certas, não vai levantar o tom de voz. Então, vamos pensar, irmãos, olha como isso é coerente. Você sabe, irmãos mais velhos, o homem idoso, né, ele tem que ser respeitado. Então, nós o exortamos como pai, assim como as mulheres idosas, como a mães. Ou seja, então você que é presbítero, você que está liderando na igreja, lembra sempre disso, né? Se tem alguém lá mais velho na sua igreja, respeite-o, considere-o por causa da idade, por causa da experiência de vida que ele tem. Pastor, mas o homem idoso ou a mulher idosa vai mandar na igreja, vai decidir as coisas da igreja? Não, claro que não. Quem vai tomar essas decisões é o presbitério. É o pastor da igreja junto com a sua equipe. Mas isso não significa que você não vá ouvir, pelo menos, né, os anciãos, os idosos. Entende? Não pense que o idoso está sempre certo, porque muitas vezes ele não tem razão. O idoso, ele pode até ter mais razão no que diz respeito às coisas normais da vida, né? As coisas da vida. Casamento. Talvez tenha um casal aí na sua igreja que é casado há 50 anos, e você aí está casado há poucos anos, recém-casado e está pastoreando uma igreja, entende? Então talvez em assuntos como esse, ele até pode ter mais experiência, mais razão, mas no assunto da palavra, no assunto da Bíblia, na revelação da palavra, aí a gente imagina que é o presbítero, né? E obviamente nesse caso, o idoso ele vai seguir a direção do presbitério da igreja, entende? Mas independente da circunstância, trate o idoso com respeito, né? Da maneira como você trataria o seu pai. Converse com o idoso como você conversaria com o seu pai, como você conversaria com a sua mãe, né? Eles não devem ser negligenciados, ignorados ou colocados de lado. Pelo contrário, eles devem ser primeiro honrados, né? E ouvir, no mínimo, ouvir a opinião deles. Mas lembra disso, qual que é o problema muitas vezes? É que muitos irmãos mais velhos, eles pensam que a igreja, né, os pastores têm a obrigação de fazer o que eles estão pensando. Ou então porque eles são mais velhos, eles são assim, fechados para o mover de Deus, ou para algo novo que Deus está fazendo. Entende? Então mesmo que a opinião deles possa ser diferente, né, da do presbitério, ou da sua, como ali o pastor da igreja, você vai respeitá-los, você vai tratá-los com honra, não vai, né, faltar com respeito, com palavras ruins, mas a opinião final que prevalece é a do presbitério e não apenas porque são idosos, até porque a idade espiritual conta mais, né? Não é porque só ele tem lá uns 80 anos de idade, mas tem 5 anos de igreja, do que você que talvez tem 30, mas tem 20 anos de igreja, entende? Então, querendo ou não, ainda existe a idade espiritual, e olha que a idade espiritual nem está ligada exatamente ao tempo de igreja. Que você pode ter um irmão de 80 anos de idade que está na igreja há 50 anos, mas ainda é uma criança na fé. Que você percebe que é imaturo, que ainda fica melindrado, fica chateado, qualquer coisa ele fica amargurado, ou seja, ainda é criança. Crianças dão birra. Mas você pode ter um irmão que está na igreja há bem menos tempo, que respondeu e amadureceu no Senhor.
Então tem que ser levada com a idade espiritual. A gente imagina que os presbíteros da igreja, né, são esses irmãos mais maduros. O que mais a Bíblia diz? Olha, eu coloquei na projeção para você alguns textos. Olha o que diz. Levítico 19, 32. Diante das cãs, cabelos brancos, te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Olha que bonito. A Bíblia está dizendo que diante dos cabelos brancos te levantarás e honrarás a presença do ancião. Sabe, isso aqui é de dar quê? É etiqueta. Né? Quando chegar alguém mais velho, um ancião, nós devemos honrá-lo. De que maneira? Ficando em pé, olha que bonito. Né? Considerando ali a pessoa que está chegando. Outro texto, Jó 32, 6. Disse Eliú, filho de Baraquel, o buzita, eu sou de menos idade, vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Então, olha só, o Eliú que também estava com receio, né, de dar a opinião diante dos mais idosos. Porque, de certa maneira, um pouco de respeito pela idade, pela experiência dos outros. Provérbios 16, 31. Coroa de honra são as cãs. Né? Cãs, lembra que cãs são cabelos brancos. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Então aqui coloquei alguns textos para você ver como que Deus considera assim os mais idosos, né, que nós devemos respeitar, ouvir, considerar o que os mais velhos estão falando. E o que Paulo diz? Tratamos os irmãos mais idosos como trataríamos o nosso pai, as irmãs mais idosas como trataríamos as nossas mães. E os mais novos, o que Paulo diz? Né, os moços e as moças, nós somos chefes, né, nós vamos impor a nossa vontade? Não, nós somos o quê? Irmãos. Os mais jovens nós tratamos como irmãos. Você que é presbítero, você que é líder de célula, né, o membro lá da sua célula, o membro da sua igreja, ele é o quê? Ele é um irmão mais novo seu, entende? É como se você fosse apenas o irmão mais velho. Como irmão mais velho, nós apenas ensinamos o caminho, entende? Sabe, eu sou o irmão mais novo lá na minha casa. Quantas vezes meus irmãos não fizeram isso comigo? Quantas vezes os meus irmãos não me pegaram às vezes e falaram, olha, não faz assim, o papai não gosta disso, é melhor você fazer de outra maneira. Então, irmão mais velho serve para isso. Irmão mais velho serve para nos mostrar o caminho. Quantas vezes eu não fiz isso também com irmãos na igreja? Né? Às vezes você está vendo alguns irmãos na igreja indo por um caminho errado, indo por um caminho que você sabe que lá na frente vai ser ruim. Então nós, como irmão mais velho, chegamos nesse irmão e falamos, irmão, né, toma cuidado, vamos orar, não vá por esse caminho, eu já fui, lá no final não deu certo, lá no final foi um caminho de morte, então eu estou aqui te falando como irmão mais velho, né, considera, muda o caminho, vamos orar, muda essa decisão, porque não é a melhor, aparentemente não vai dar um resultado muito bom. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Como irmãos, estamos ensinando, edificando igreja uns aos outros. Mas o que é bonito aqui? Você percebe que o que tem na igreja? A visão da igreja para Paulo é o quê? Família. Nós somos uma família. Numa família, você tem respeito. Numa família, você tem honra. Uma família normal. Mas também na família, você tem o quê? Brigas, confusões, desentendimentos. Mas, em algum momento, nós conversamos, respeitamos uns aos outros e a vida segue. Né? Você com a sua família, quando tem um desentendimento com o seu pai ou com algum irmão seu, o que você pode fazer em relação a isso, a não ser perdoar? Porque amanhã você vai ter que encontrar a pessoa de novo. Enquanto você viver, vai ser a sua família, não tem como evitar. Então nós também, como igreja, como família, perdoamos, honramos, suportamos uns aos outros. Né? Sempre valorizando, respeitando ali, porque somos a igreja de Deus, o corpo de Cristo. Agora, o que é interessante? Que Paulo diz para Timóteo que com as irmãs, ele trata com as moças ele trata como irmãs, mas com pureza. É importante isso. Paulo não disse isso ali para os homens, né? Mas Paulo disse quando estava relacionando as irmãs. Muito provável, né, que Timóteo era ainda jovenzinho, solteiro. Mas fica a dica também para todo líder aí que é solteiro, né, jovenzinho, com as irmãs, obviamente, tem que ter pureza, tem que ter cautela, até para não ter nenhuma paixonite, né, vamos dizer assim, e evitar qualquer tipo de escândalo na igreja. Mas, ok, né, fica a dica aí para que possamos nos guardar em santidade, amém? Aí Paulo agora vai tratar
a respeito das viúvas. Vamos ler? É uma porção grande, do versículo 3 ao versículo 16, mas Paulo vai esclarecer a respeito das viúvas. Olha o que diz. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anular o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Uau! Olha aqui. É uma porção grande, né? Mas Paulo vem tratar a respeito das viúvas. Você percebe? É muito comum o mundo acusar a igreja de que a igreja não faz serviço social. Mas está aqui a prova de que a igreja faz é esse texto. Paulo está cuidando das viúvas. Paulo está orientando a cuidar dos mais pobres. E aqui é importante você lembrar que a coisa não é bagunçada, entende? Paulo tem critérios. Quem é que vai ser ajudado? Então tem que ser a viúva, mas qual viúva? Qualquer uma? Não, Paulo cria critérios. Tem que ter 60 anos de idade, tem que ser hospitaleira, tem que ter ajudado os atribulados, tem que ter um bom testemunho. Então, você percebe? Você também na sua igreja, ou nós como igreja, nós também procuramos, né, ajudar os mais pobres, os necessitados. Mas sabe, nós não somos o Estado. O Estado brasileiro, que no nosso caso moramos no Brasil, é que tem a responsabilidade de cuidar das pessoas. A igreja não é o Estado. A igreja ajuda na medida que tem condições. Mas olha que interessante, muitas vezes as pessoas nos condenam. Ah, porque aqui em Goiânia, né, nós procuramos ajudar as pessoas, mas obviamente, para ajudar tem que ser membro da igreja. Tem que ser membro da igreja. Aí algumas pessoas nos criticam. Ah, vocês não ajudam. Né? Se chega algum pobre aí, por que vocês não ajudam? Isso não está na Bíblia. Olha, nós estamos fazendo aqui o que o apóstolo Paulo fez, você percebe? O apóstolo Paulo tinha uma maneira de ajudar os mais necessitados, que aqui no caso são as viúvas, né? Os órfãos. No conceito de Paulo aqui, né, numa época que não existia assistência nenhuma do Estado, a igreja talvez era a única ajuda para as viúvas e os órfãos. E o que é que Paulo faz aqui? Paulo cria critérios, entende? Paulo não aceitou ajudar qualquer uma. Paulo estava criando normas, então também não é errado. Se você quer fazer algum serviço social, né, na sua igreja, através da sua igreja, da sua comunidade, não tem problema você criar critérios, normas de quem, né, será ajudado primeiro. Claramente nós percebemos que Paulo faz isso aqui. E Paulo diz que nós devemos honrar as viúvas. Mas de que maneira nós vamos honrar as viúvas? Ó, irmãos, isso aqui também Paulo é bem pragmático. Você não vai honrar a viúva cantando uma música para ela. Não, nós ajudamos as viúvas, ajudamos os mais necessitados, dando dinheiro mesmo, dando comida, né, ajudando na necessidade.
Essa é a maneira de ajudar. Agora, o que Paulo enfatiza? Que só deve ser ajudada as verdadeiras viúvas. Mas antes disso, até mesmo antes disso, o que Paulo diz? Que a obrigação, em primeiro lugar, é de quem? É da família. Antes da igreja ajudar, é preciso que a família ajude. A igreja deveria ajudar as pessoas, né, que realmente estão necessitadas, pobres, passando por um momento de dificuldade da vida, onde a família não consegue amparar. Paulo deixa isso bem claro, a obrigação no primeiro momento é da família, é dos filhos, né? Os filhos é quem deveria ajudar os pais que estão idosos, né? Isso até mesmo na lei é assim, né? Os filhos, chega um momento que eles se tornam responsáveis pela vida dos pais que já estão bem velhos, né? Não pode simplesmente abandonar os pais aí à míngua, a morar na rua, por exemplo. E aqui, mais uma vez, isso tem a ver com a prática da sua natureza de cristão. Todo cristão tem o prazer em honrar os pais, né, em cuidar dos pais, principalmente se é a viúva, né? Então a família deveria ser esse primeiro amparo. E aí a igreja iria ajudar apenas aquelas que não têm família, aquelas que estão totalmente abandonadas e não têm, né, uma maneira de sobreviver. Então a igreja ajudaria essas. Então, agora, Paulo, ele fala bem pesado, porque Paulo diz que uma família cristã que não cuida dos seus, essa família é pior do que o ímpio, né? Ela se tornou pior do que o descrente. E Paulo é bem claro, né, quando ele fala o motivo. Por que a família é quem deve cuidar das viúvas ou, né, dos mais idosos lá? Por vários motivos, mas um deles, Paulo diz por quê? Para não sobrecarregar a igreja. Por quê, irmãos? Porque a igreja não é o Estado, a igreja não tem essa condição de ajudar todo mundo como todo mundo gostaria. Essa obrigação, primeiramente, é da família, depois do Estado, e só depois a igreja pode ver o que pode ser feito, entende? Então, para não sobrecarregar a família, para que a família cristã honre, né, o nome de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, a família, então, cuida dos mais pobres, dos mais idosos, no caso aqui as viúvas. Mas, você percebe, Paulo colocou vários critérios lá para alguém receber ajuda da igreja. Por exemplo, tinha que ser viúvas que já tinham no mínimo 60 anos de idade. Elas deveriam provar a sua fé lá já há alguns anos, né, de que elas realmente eram convertidas. A viúva deveria ter sido fiel a seu marido, né, sendo exemplo de pureza e caráter, deveria ter um bom testemunho de boas obras, deveria ter criado bem os seus filhos, né, deveria ser uma pessoa hospitaleira, alguém que lavou os pés dos santos. Tudo isso Paulo diz lá nos versículos. Pastor, como assim lavou os pés dos santos? Alguém que serviu a igreja, né, que esteve envolvida na vida da igreja. Lá, Paulo menciona, né, tem que ser uma viúva que ajudou aos atribulados, mostrou compaixão, né, enquanto ela também tinha condições, ela tinha que ser dedicada à obra da igreja, envolvida com a obra da igreja. Então, olha só, tem vários critérios. Igual eu te falei, não é porque qualquer pessoa chega aí pedindo ajuda que obrigatoriamente a igreja tem que ajudar. Ah, mas a igreja tem dinheiro. Amém, tomara que tenha mesmo. Mas mesmo que tenha, é correto e é bom a igreja criar normas, critérios. Nós temos, aqui em Goiânia, temos um Instituto Social. Nós procuramos ajudar os irmãos da igreja, entende? Queremos sempre ajudar primeiro os irmãos da igreja. Primeiro não, ajudar os irmãos da igreja. Se alguém que não é da igreja nos ajuda, se tivermos condição, até podemos ver o que pode ser feito. Mas entre o membro da igreja e aquele que não é membro da igreja, claro que nós vamos ajudar em primeiro lugar o membro da igreja, porque é membro da igreja. Né? E aqui também nós temos vários critérios, várias regras, não ajudamos, ajudamos em algumas coisas, em outras nós não ajudamos, né? Porque entendemos que não é necessidade básica e a pessoa, né, não precisaria dessa ajuda. Por exemplo, eu quero ajuda aqui para pagar a parcela do meu carro. Qual que é o carro? É um carrão, a parcela é R$2.000. Não, entende? A igreja não está aqui para pagar a parcela de carro. O carro pode ser vendido. Mas estou precisando de ajuda no aluguel porque o irmão está desempregado e se não pagar o aluguel, né, ele vai acabar sendo mandado, vai ser despejado. Então, se a igreja tiver condições, né, um irmão, talvez um líder de célula está lá
ajudando. Então, nesse contexto, a igreja pode ajudar, pagando aluguel, pagando uma conta de água, de luz, entende? Mas não sair pagando coisas que são secundárias, talvez, né? Então, temos critérios, temos normas, assim como Paulo deixou bem claro aqui para Timóteo. Pode ajudar? Pode, mas não é bagunçado, né? Não é de qualquer jeito. Pastor, e as viúvas mais jovens? Você viu? Duas coisas aqui são ditas a respeito das viúvas jovens. Em primeiro lugar, o que Paulo diz? Que não era permitido que elas servissem junto com as outras viúvas, porque elas iam querer se casar novamente. Olha que interessante. Então, olha só, aparentemente a impressão que nos dá é que Paulo tinha um relatório. Parece que para fazer parte ali da ordem das viúvas, era necessário, além de ter aqueles critérios, né, fazer parte, era necessário fazer um voto, quer dizer, permanente de ficar viúva. Essa é a impressão que dá, porque Paulo está condenando, de certa maneira, ou criticando as viúvas mais jovens, que muito provável ficaram viúvas, não iam para a família, para que as famílias pudessem supri-las. Aí elas iam para a igreja, porque a igreja estava ajudando, aí elas faziam o voto, né, vou ficar viúva, que aparentemente parece que essa era a condição ali, né, ensinada por Paulo, mas aí o tempo ia passando, elas esqueciam, né, do compromisso ali de permanecerem viúvas e ficavam procurando, né, se casar, ao invés de se dedicar exclusivamente ao Senhor, ao voto ali que elas fizeram, elas acabavam se casando. Aí você vai pensar assim, pastor, qual é o problema disso? Então, Paulo é o pastor da igreja, Timóteo é o pastor da igreja, ele pode definir os critérios, entende? Aqui é uma coisa totalmente lógica. Se ela é viúva jovem ainda, nova, e pode se casar, por que ela tem que entrar para a ordem das viúvas? Não, você percebe que a recomendação de Paulo é totalmente coerente. É melhor que elas se casem, é melhor que se casem. Até porque, irmãos, todos nós sabemos, uma viúva que já passou dos 60 anos de idade, para uma viúva que tem lá 30 anos de idade, a viúva de 30 anos de idade ainda consegue se casar, ainda é jovem. A de 60, só um milagre, né? É bem mais complicado para uma viúva de 60 anos casar de novo. Então, Paulo está sendo apenas coerente, né? Deveriam era se casar de novo. E por quê? O que Paulo diz? Olha que interessante. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que qual que é o problema das viúvas mais jovens? É que elas se tornam ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Então, olha só que coisa, parece que as irmãs daquela época não eram muito diferentes, né, de outras épocas. Isso aqui a gente vê hoje em dia também. Não só em mulheres, qualquer pessoa que fica ocioso, seja mulher, seja homem, ele acaba procurando ocasião para ficar falando demais, para ficar cuidando da vida dos outros, para ficar criticando. Então, impressionante, né? As viúvas mais jovens ficavam ociosas, iam de casa em casa, né? Talvez para ficar lá infernizando a vida das outras pessoas, fofocando talvez, sabe-se lá, né, que essas viúvas mais jovens aqui estavam fazendo. Mas olha só, coisa boa não era, porque Paulo está indignado com a situação delas, né? E é interessante que diz que elas ficam tagarelas e intrigantes. Aí você vai pensar, por que isso? É exatamente porque estão ociosas. Aí qual que é a orientação de Paulo? Que as viúvas jovens se casem. Pastor, mas se casar, se elas se casarem, elas vão perder a ociosidade? Então, é porque teoricamente, se ela se casa, ela agora tem uma casa para cuidar, ela tem um marido para cuidar, né? Depois ela vai ter filhos para criar, né? Paulo até fala, a orientação de Paulo é que elas se casem e sejam boas donas de casa, entende? Então ela já teria trabalho a fazer, não teria assim tanto tempo para ficar como tagarela, conversando nas esquinas, nas ruas ou de casa em casa, gerando intrigas, porque agora ela teria uma casa para cuidar, um feedback ali para prestar, contas a prestar para o seu marido lá na sua casa. Ou seja, quando perde a ociosidade, quando perde, né, essa coisa de não fazer nada e está produzindo alguma coisa, até mesmo menos o pecado vai ter. Nós podemos perceber isso na vida de Adão. Lembra quando Adão pecou? O
que Deus falou para Adão? Muitas pessoas interpretam como se fosse maldição, né? Porque depois do... Eles falam assim, o trabalho é maldição, porque depois do pecado Adão teve que trabalhar. Não, não é exatamente assim. Não é verdade. Já tinha trabalho antes. Adão tinha que dar nome nos animais, Adão tinha que guardar o jardim, né? Então já havia responsabilidade. Adão deveria cultivar o jardim. Então já tinha um trabalho que Adão tinha que fazer. Depois do pecado, o que Deus agora fez? Depois do pecado, Deus colocou o suor, Deus colocou o cansaço. Porque agora o homem... Mas qual que é a ideia de Deus? É maldição? Não, é restrição. Deus vai colocar para o homem agora o cansaço ali, onde ele ficaria cansado fisicamente, mas qual que é a ideia de Deus? É que o homem, ao trabalhar, não ia ter forças para o pecado. Já viu um peão de obra, depois que ele trabalha o dia inteiro ali como ajudante de pedreiro, ele chega em casa, ele não quer ir para a balada. Ele chega em casa, ele quer dormir, ele quer descansar. Entende? Então, ou seja, a pessoa que está trabalhando, está produzindo, não sobra tempo para ela se envolver no pecado ou para mergulhar no pecado. Mas quanto mais ociosa a pessoa está, maior a chance dela ficar enchendo a cabeça de pensamentos ruins e acabar produzindo algum pecado, alguma intriga, como Paulo está dizendo aqui para as viúvas. Amém? Versículo 17, vamos continuar. Paulo vai dizer agora o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Ok. 4 versículos que agora Paulo vai falar sobre a atitude para com os presbíteros, né? São os líderes da igreja, os pastores da igreja. Lembra que os presbíteros, eles são autoridades na igreja. Então Paulo agora está ensinando Timóteo como lidar com o presbítero. Por que isso é importante? Porque lidar com o presbítero é lidar com uma autoridade na igreja. Você sabe, irmãos, nós vivemos num tempo em que os pastores são criticados, são chamados de ladrão, são atacados pelo mundo e também dentro da igreja, né? Nós somos criticados, eu posso dizer isso porque eu sou pastor, sei, as pessoas, muitos nos olham com honra, mas muitos também nos olham com desprezo, né? Pensando que pastor é alguém que não deu nada na vida. Então, é muito comum no meio da igreja essa atitude de crítica e de olho torto para pastor está produzindo falta de respeito para o pastor. E chega ao ponto, né, que eu considero terrível, onde muitos são ignorados, até mesmo quanto à sua necessidade financeira. Então, é por isso que até mesmo muitos pastores abandonam o ministério. E outros nem desejam entrar, por quê? Porque não tem o suporte financeiro. Mas o que Paulo ensina, irmãos? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Então, olha só, primeira coisa. Existem aqueles que recebem honorários e vão existir os que são merecedores de dobrados honorários. Então, olha, Paulo está orientando Timóteo. É muito provável que Timóteo era um bispo da região, como supervisor, e ele acompanhava várias igrejas. Então, Paulo está mesmo ensinando Timóteo. Olha, Timóteo, primeiro, o presbítero deve ter honorário. Então, não é errado o pastor receber salário da igreja. Eu sei que alguns irmãos vão pensar, mas por que o pastor não trabalha? Então, você sabe, tudo é uma questão de visão. Que tipo de igreja você quer edificar? Se você quer edificar a igreja apenas com um pastor que vai edificar a igreja quando sobra ali o tempo, que ele vai trabalhar o dia inteiro, à noite está cansado, e quando ele pode, ele faz algo, claro, você vai edificar algo, mas é muito provável que vai ser mais lento, mais demorado. Mas qual é o raciocínio? Nós queremos edificar a igreja, queremos ter um crescimento, queremos ter alguém dedicado, né? Paulo vai dizer aqui, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, a igreja, aquela comunidade vai pensar, queremos ter um pastor que vai se dedicar ao estudo da palavra para que nos ensine. Queremos ter um alimento bom, comida boa, entende? Então, o que é melhor? Que esse pastor, além de estudar a Bíblia
ele vai trabalhar fora, vai ter pouco tempo para estudar. Mas então, se nós queremos que ele se dedique ao ensino para que nos ensine, então vamos dar um salário para ele, né? Vamos sustentá-lo. Por quê, irmãos? O pastor tem conta para pagar, o pastor tem filho também, onde os filhos têm que estudar, o pastor também tem carro, né, que ele precisa andar, o pastor tem que pagar um aluguel ou pagar lá a prestação da casa, entende? O pastor também tem lá um plano de saúde, o pastor também está pensando no futuro. Então, é muita crueldade, irmãos, sabe? Talvez exigir, né, apenas essa postura, o pastor tem que viver para Deus. Amém. Ele até tem que ter o coração. Mas a igreja como um todo deveria querer dar o suporte para o pastor. É como se a igreja estivesse dizendo, pastor, você vai se preocupar aí em estudar, em pregar a palavra, em nos ensinar, em mostrar o caminho, mas nós como igreja vamos também te sustentar. E Paulo deixa isso bem claro. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Honorários vem da palavra honra. Então como que eu vou honrar o pastor? Com salário, com provisão, dando para ele condição para ele sobreviver com a sua família, ok? Esse é o padrão aqui que Paulo está dizendo, tem que ter o suporte financeiro. Os presbíteros, os pastores devem ser honrados pela sua igreja, né, com honorário, com honra, com provisão. Isso glorifica ao Senhor. A maneira bíblica de nós honrarmos ao ministro é dando para o ministro o honorário devido. Né? E o que Paulo diz? Aqueles que presidem bem, que governam bem a igreja e se afadigam no ensino, devem ser dignos até de dobrados honorários. Então, olha só, é Paulo que está ensinando isso, não sou eu. Não é a igreja hoje, é o apóstolo Paulo, é o apóstolo da graça. Então, isso significa que os ministros podem ser avaliados de acordo com o seu zelo e seu trabalho árduo. E o argumento de Paulo aqui, ele também usa lá em 1 Coríntios, que Paulo diz, não pode atar a boca do boi enquanto ele debulha, enquanto o boi está trabalhando. Em outras palavras, quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Então, se o pastor está lá, pastoreando, pregando o evangelho, então é legítimo ele ter um salário para sustentar a sua família. É legítimo ele querer vender um livro para poder ter uma renda melhor. É legítimo ele querer produzir um material e vender para ele ter uma renda melhor. Isso não é errado. Amém? Pelo contrário, o estranho é a igreja simplesmente abandonar o pastor e deixar ele à míngua. Isso é que seria muito ruim, não é, irmãos? O que mais Paulo vai dizer? Paulo vai falar da disciplina do presbítero. Sabe o que eu acho interessante? É que Paulo diz que tem alguns presbíteros que estão vivendo no pecado. Olha para você ver. Isso não é muito diferente de hoje, irmãos. É triste falar isso. Mas, né, infelizmente, o pecado ainda assedia muitas pessoas. Mas lá também tinha presbíteros que viviam no pecado. E o que Paulo orienta? O que fazer com esse presbítero que está vivendo no pecado? Então, primeiro, o que Paulo diz? Não se deve aceitar acusação contra um ministro, a não ser com 3 ou 4 testemunhas. Tem que ter testemunhas, 2 ou 3 testemunhas. Então, hoje em dia não é diferente. Se chega uma pessoa contra uma acusação contra o pastor, primeiro, tem que saber quem é que está acusando. Porque se for um Zé Ninguém lá, que todo mundo sabe que é problemático, que tem inveja, né, que quer destruir a vida de todo mundo, ora, tem que considerar se essa testemunha realmente vale. Entendeu? Então, tem que ser uma testemunha respeitável, que as pessoas, né, conhecem, que é conhecedor, que ela não quer simplesmente, ela não tem inveja ou quer prejudicar outra pessoa, mas tem zelo pela igreja. E hoje em dia ainda, irmãos, tem que ter uma prova. Né? Se alguém vier com alguma acusação contra um pastor, aí, um presbítero, tem que ter uma maneira de provar isso. Né? Nem que seja com 2 ou 3 testemunhas confiáveis. E aí, se ficar comprovado, está comprovado que o presbítero pisou na bola, o que Paulo diz? Vai conversar com ele no particular? Não, não é no particular. Vai conversar com ele, vai repreender o pastor na frente dos outros. É isso que Paulo diz. E Paulo diz que é exatamente para servir de exemplo. Então, hoje em dia é muito comum, né? Nós temos a tendência de querer conversar no particular, né, para que a pessoa não fique magoada, mas Paulo diz que o presbítero, a direção bíblica apostólica, que o presbítero deve ser advertido na frente dos seus iguais, entende? Nós cremos que isso deveria se aplicar para todos os níveis da igreja. Né? Um líder nós tratamos na frente de líderes, discipuladores nós tratamos na frente de discipuladores,
pastores, nós tratamos na frente de pastores, entende? Essa claramente é a orientação bíblica de Paulo. Então, primeiro, pastores podem errar? Claro. Se tiver como comprovar o erro, provar o erro, o pastor deve ser tratado? Claro. Mas como que é o tratamento do pastor? É no particular? Não, tem que ser na frente dos demais pastores para servir de modelo, para que os demais também não venham a praticar o mesmo erro. Mas o que eu acho interessante é que diz que o presbítero ele estava vivendo no pecado. É lá no versículo... Deixa eu achar. Isso, 20. Olha o que Paulo diz. Quanto aos que vivem no pecado. Está falando de pastores. Infelizmente tem pastores que ainda estão vivendo no pecado, por incrível que pareça. Mas Paulo não desistiu deles. Paulo disse o quê? Repreende-os na presença de todos, exorta-os na presença de todos, para que também os demais temam. Mas obviamente tudo isso em amor, sem gerar condenação, mas porque exatamente acreditamos no ministério daquela pessoa, ele vai ser exortado em amor. Amém? Para encerrar, Paulo agora vai vir, no versículo 21, Paulo vai dizer: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Na mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Então Paulo aqui por último, vem tratar agora do comportamento de um ministro. Esse final do capítulo 5, Paulo está falando do presbítero, do ministro. Ele falou, o ministro deve receber um salário, ele é digno de dobrados honorários. Paulo ensina como tratar quando o presbítero erra, quando o presbítero pisa na bola e tem como comprovar isso. E agora Paulo vem falar a respeito desse comportamento de um ministro de Deus que vale para Timóteo e vale para os demais. E o que Paulo diz? Que o ministro não pode mostrar parcialidade, não pode ter essa parcialidade ali no relacionamento com a igreja, mas tem que ser imparcial, tem que ser pela igreja, tem que ser pela Bíblia, tomar as decisões pela Bíblia. Um ministro, um pastor, um presbítero jamais deveria tratar alguém com parcialidade, por causa da posição social, porque é rico, ou então por causa do nível cultural. Esse aqui é inteligente, esse daqui é ignorante, esse daqui estudou mais, formado na faculdade, esse daqui não é, então vou favorecer um ou outro. Não, é interessante que Paulo coloca essa questão diante de Deus, de Cristo, dos anjos, para você ver a seriedade desse assunto. Porque aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Todos somos filhos de Deus. Claro que eu estou falando de nós que nascemos de novo. Entende? Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. É claro que no reino alguns serão vencedores, mas tirando a questão do reino, todos nós somos filhos. Todos nós somos membros do mesmo corpo. O olho não é mais importante que a boca. O braço não é mais importante que o pé. Todos têm a sua importância, todos são importantes. Paulo diz isso em Coríntios. Se todos fossem pé, quem seria mão? Porque pode ter mão, porque eu sou mais importante. Não, todos são importantes. Cada membro do corpo é importante no corpo. Então, o que mais a Bíblia fala sobre parcialidade? Lá em Deuteronômio 1,17, a Bíblia diz: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Então, olha só. É interessante que a Bíblia fala o quê? Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não pode, não é de Deus você tomar decisões por causa de compaixão do pobre ou por medo do rico. Não é essa a orientação da Bíblia. Mais um texto.
Levítico 19:15, a Bíblia diz: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo o grande, mas com justiça julgarás o teu próximo. Tiago 2:1, olha o que diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, qual que é a recomendação apostólica? Não podemos fazer acepção de pessoas, não é porque alguém é rico ou alguém é pobre, mas devemos tratar as pessoas com imparcialidade à luz da palavra de Deus. Se eu tenho uma demanda entre dois irmãos, né, e o pastor está colocado ali para fazer a pacificação, então tem que ser pela Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. A Bíblia orienta sim, somos pela Bíblia. E não por causa de cor, não por causa de questão financeira, não por causa de estudo, de posição social ali das pessoas que estão envolvidas, né? Assim que deve proceder o presbítero. Outro texto, né, quando diz que o bajulador faz acepção de pessoas. Judas 1,16, olha o que diz: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então isso aqui não pode se aplicar a nós, né? E também não devemos ser parciais nem mesmo em oculto. Jó 13:1, acerbamente vos repreenderá se em oculto fordes parciais. Então nem em oculto, né? Quando ninguém está vendo, você tem que manter o caráter de Cristo dentro de você, amém? Paulo vai também falar o quê? Temos que ser cuidadosos com a imposição de mãos. A imposição de mãos, estou falando da ordenação. Lembra, Paulo lá no capítulo 2 falou sobre quem deve ser o presbítero. E uma das condições é o quê? O presbítero não pode ser neófito, novo convertido. Então Paulo está dizendo, não saia impondo as mãos sobre qualquer um e levantando ele como presbítero, como líder da igreja. Tem que ter cautela, tem que conhecer, tem que ver aqueles critérios, tem que ter tempo para ver se a pessoa realmente respondeu a Deus. Né? E é interessante que Paulo diz isso porque exatamente para não associar Timóteo à conduta daquela pessoa que talvez está vivendo no pecado. Então Paulo diz, não seja precipitado, né, ao ordenar alguém, porque depois essa pessoa desiste, chuta o balde e sei lá, joga tudo fora, é difícil reverter isso, né, fora o escândalo que vai ter. Então, não seja precipitado, tem que olhar, tem que dar tempo, tem que realmente ver se a pessoa quer isso, se a pessoa quer o ministério, né? Temos que ser cautelosos para levantar um obreiro, tem que ter um tempo de teste para a pessoa realmente saber se é isso que ela quer, né? O tempo de teste também é para ver que a pessoa, de certa maneira, já venceu o pecado, ou não tem pecado escandaloso na vida dele, né? Até mesmo o período de teste é importante para que se tiver situações, Paulo diz isso exatamente no final do capítulo 5, se tiver situações ruins, isso vai vir à tona, né? Deus mesmo pode trazer essas coisas à tona. E Paulo diz para Timóteo, Timóteo, por fim, seja cuidadoso com o próprio corpo. Tá? Isso também fala para nós, vale para nós. Tem que tomar cuidado com o corpo, né? Nós temos que ser cautelosos, não podemos também viver uma vida sedentária, comer de qualquer jeito, né? Comida só, às vezes só comemos comidas que não são saudáveis, né? Não vamos no médico nunca. Então, o que você tem que entender é que a igreja não ganha nada com a sua morte precoce, entende? Quando eu falo morte precoce, estou apenas falando naturalmente falando, né? Naturalmente falando, normalmente, o presbítero aí, o líder, você deveria viver uns 90 anos de idade, ensinando a igreja de Deus. Mas aí, às vezes, morreu cedo porque comeu de maneira muito errada, viveu de uma maneira muito sedentária, muito errada. Então, olha só, a igreja não ganha nada com isso. Então, cuida também do seu corpo. Paulo faz a recomendação para Timóteo. Timóteo, bebe vinho por causa das tuas enfermidades. Cuida, lembra disso. É importante você também cuidar de você. E por último, Paulo fala, deixe o julgamento dos outros para Deus. Não fique julgando ninguém. Não fique condenando ninguém. Se algum presbítero, alguma pessoa está vivendo em pecado, não se preocupe, Deus mesmo vai trazer à tona, porque a igreja é de Deus. Entendeu? Você como presbítero não fica investigando, vasculhando a vida de ninguém, fazendo peguinha contra ninguém. Se surgir, você trata. Se não surgir, então você não tem o que fazer. Tem como provar? Você trata. Não tem como provar, aí é o benefício da dúvida. Você vai orando, segue caminhando com Deus e acredite, Deus é o maior interessado em edificar a sua casa, em edificar a sua igreja. Nós somos apenas os cooperadores.
né, que tivemos o privilégio da parte de Deus de cooperar e de participar do projeto mais importante que é a igreja, que é o projeto de Deus. Amém, meus irmãos? Tenha uma semana abençoada na presença de Deus.